O Espírito Santo promove Jesus. Diga amém por isso. Promover no sentido de glorificar. É preciso a gente ter bastante cuidado com essas coisas. E o objetivo dos dons é edificar a igreja. O abuso dos dons não promove edificação, pode promover confusão. A igreja de Coríntios dava muita ênfase ao dom de língua, ou aos dons de línguas, porque a pessoa falava muitas línguas e ficava na igreja só falando línguas, língua. Paulo escreveu esse texto do capítulo 12, também 14, para corrigir esse erro que havia na igreja de Coríntios. Quando se reunia assim num culto como esse, irmão, cada um ia mostrar quem falava mais língua do que o outro. Aí Paulo assume a tribuna, é claro que ali a caneta, eu estou usando a tribuna a título de exemplo, ele assume a tribuna e diz para aqueles crentes, está lá no capítulo 12, capítulo 14, versículo 18, irmãos, eu quero falar na igreja muito mais, quero falar 5 palavras na minha língua, do que 10.000 em línguas desconhecidas. Ele diz, o que fala em línguas, fala em mistério com Deus, está conversando com Deus, ninguém sabe o que é que ele está dizendo. Está vendo aí? Ninguém sabe. Às vezes a gente fica admirado, é muita língua, aquele irmão ali é muita língua. Mas o que é que adianta o irmão falar muita língua? Só ele é edificado, só ele, é a Bíblia quem diz. Quem fala em línguas não edifica a igreja, edifica-se a si mesmo com Deus. A igreja só será edificada quando alguém fala em línguas, se outra pessoa ou a mesma for usada por Deus e der a interpretação daquilo que foi falado em línguas, porque nós não entendemos. Agora, se a pessoa que falou em línguas, Deus der a ela ou a ele a interpretação e ele disser, é isso na nossa língua, aí a gente vai entender o que foi que Deus disse, nós seremos edificados. O abuso dos dons, no uso dos dons nas igrejas, traz um prejuízo muito grande para a igreja, é um perigo para a igreja. Os irmãos estão entendendo? Digam amém. Eu coloquei aqui, irmãos, e já estou terminando. A gente precisa conhecer o que a Bíblia diz sobre os dons. A igreja deve buscar os dons, procurar os dons. A igreja deve ser abundante no uso dos dons. Os dons devem ser exercitados na igreja visando a edificação dela. É para isso que os dons são dados. Os dons visam a paz, a ordem e a decência dos cultos. Não pode virar bagunça. Não pode num culto se levantar uma pessoa aqui na frente, eu sou o pai. Aí se levanta outro lá atrás, e eu sou o filho. Você vai ouvir a quem? Porque todos dois são Deus. E agora? Imagine que confusão. Eu conheço a história de um irmão que chegou em uma congregação em Recife e ouvi isso. Na hora que ele chegou, que dobrou o joelho, ele estava escalado, aí começou, um levantou e disse assim, eu sou o pai. E o outro se levantou e disse, eu sou o filho. Ele levantou-se da oração, pegou o microfone e disse, cale-se o pai e o filho que o neto vai falar. Ele é bem cômico, esse irmão. Porque Deus é ordeiro, irmão. Deus não é Deus de confusão. Vocês imaginem o mesmo culto se levantar 2 profetas. Entenderam o que eu disse? Este ensino aqui não tem o objetivo de apagar o fogo, mas de controlar o fogo. Amém? Controlar em que sentido? Deixar que apenas o fogo do Espírito esteja agindo na vida da igreja. 14:26. Veja o que é que Paulo diz aqui, ainda se referindo aos dons. 14:26. Que fareis, pois, irmãos,
quando vos ajuntais, vejam só, cada um de vós tem o quê? Salmo, tem o que mais? Tem o que mais? Aqui está dentro do contexto dos dons, viu? Tem revelação, tem o que mais? E o que mais? São os dons ou não são? Agora veja o final. Não, mas bem forte, irmão. O final, como é que diz? Irmão, quando vocês se reunir, eu agora vou mais distante. Tem profecia, tem cura divina, tem batismo com o Espírito Santo, tem língua, tem interpretação, mas o resultado tem que ser a edificação. Tem que ser edificação. Não pode ser confusão. Não pode ser as pessoas saírem, meu Deus, não entendi nada. Olha, foi uma operação tão grande de Deus que eu não sei de nada. Como é isso? Uma operação que Deus fez e você não entendeu nada, não aprendeu nada, não foi edificado em nada. Das duas, uma. Ou você é muito inocente ainda na fé, nas coisas de Deus, ou do contrário, não foi Deus que operou. Porque Deus operando, haverá edificação. O Espírito Santo operando, a gente volta para casa diferente. A gente volta para casa mais animado. Diga amém.